Olá, caros alunos, bem-vindos ao canal Professor Genivaldo Marçal, bem-vindos à nossa última semana de estudos tutorados do segundo ano do ensino médio, nosso PET de volume 2. Hoje nós vamos falar sobre osmose, o conceito de osmose, que é o movimento do solvente, no caso uma água, através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, de modo a igualar as concentrações em ambos os lados depois de algum tempo. Aqui eu tenho uma representação do que seria a osmose. Imagine que você tem um recipiente separado por uma membrana semipermeável, que seria uma membrana que deixa passar somente a água. Imagine que você tem aqui duas soluções, de concentrações diferentes. A solução do lado esquerdo é menos concentrada do que a solução do lado direito. Vamos imaginar aqui que você usou como soluto aqui o açúcar, o açúcar comum. Então essas bolinhas azuis representam o açúcar. Do lado esquerdo você pode perceber que eu tenho uma solução de água e açúcar menos concentrada. Do lado direito eu tenho uma solução mais concentrada. Lembrando que essa membrana semipermeável, ela impede a passagem do açúcar, ou seja, a passagem do soluto. Ela deixa passar somente o solvente, que nesse caso aqui é a água. Depois de um tempo, o fenômeno que acontece naturalmente é que a água ela vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, vai haver um aumento no volume do líquido na solução mais concentrada do lado direito. Isso é o processo, é o fenômeno da osmose, Isso acontece naturalmente na natureza, ou seja, a água, a solução menos concentrada, ela passa, o solvente dela passa para a solução mais concentrada naturalmente. Esse é o processo de osmose. E nesse caso aqui, através de uma membrana semipermeável. E isso acontece porque a gente tem, no caso da osmose aqui natural, a gente tem uma pressão aqui que a gente chama de pressão osmótica, ou seja, que empurra esse solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui eu já tenho uma água com sal, Então aqui naturalmente, depois de um tempo, você percebe que o nível da água salgada aqui ela aumenta. Naturalmente o solvente vai passar, lembrando que só passa o solvente, nesse caso aqui na membrana. O soluto vai ficando aqui, aumentando a concentração desse lado esquerdo. Se você tem, e se a gente quer impedir ou barrar a osmose, a gente pode exercer uma certa pressão no lado direito aqui. Então, se você exerce uma pressão aqui que seja uma pressão igual à pressão osmótica, aí então você iguala, Não há uma transferência de solvente por meio de osmose para a solução mais concentrada. Então, nesse caso, não haveria, não aconteceria nada, não teria osmose. E se essa pressão for superior à pressão osmótica, aí sim você consegue a osmose reversa, que é um sistema muito usado em dessalinadores, onde você pega água salgada e, por processo de osmose reversa, você consegue retirar a alta concentração de sal aí dessa água. Seguindo esse raciocínio, nós temos soluções que podemos chamar de hipertônica, quando a sua pressão osmótica é maior que da outra solução, E solução hipotônica, quando a sua pressão osmótica é menor, do que a da outra solução. E solução isotônica, quando sua pressão osmótica é igual a da outra solução, que seria esse caso aqui, e a gente não tem o fenômeno da osmose. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, ficou
ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje. E a conservação é por osmose. Essa conservação aqui é por osmose, ficamos com a letra D, porque o fato de você salgar a carne, né? O sal ele está no meio externo, então esse meio externo está mais concentrado de sais. Então a água, né, o solvente, ele vai migrar do interior da carne para o meio externo, para onde está o sal, né, que é o local, a região mais concentrada de cloreto de sódio, no caso. Então aí acontece o processo da osmose, a água é retirada de dentro da carne. Sem água lá dentro, dificulta, né, o processo bacteriano, a decomposição por micro-organismos e bactérias aí. Então ficamos com a letra D, osmose. A figura a seguir representa um frasco contendo duas soluções de glicose de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Pela análise da figura, pode-se afirmar que após algum tempo ocorre. Então aqui a gente tem um frasco, né? Nós temos aqui uma membrana semipermeável. Sabemos que pelo processo de osmose, como essa solução de glicose, água e glicose aqui é a menos concentrada, 0,2 mol por litro, é menos concentrada, então o solvente, né, ele vai passar pelo processo de osmose do meio menos concentrado para o mais concentrado, então vai passar de A para B, onde a concentração molar é maior, 0,5 mol por litro. Vejamos então, letra A, o aumento pela análise da figura pode-se afirmar que após algum tempo ocorre o quê? Letra A, aumento do nível da solução A? Não, né? Porque como aqui é a solução menos concentrada, então o solvente ele vai o quê? Migrar de A para B, então vai ter uma diminuição do nível aqui. Letra B, aumento da concentração da solução B? Não, porque como a água vai migrar de A para B, haverá uma diluição nesse caso aqui do lado de B aqui. Letra C, aumento da concentração da solução A? Essa está correta, porque como a água vai migrar de A para B, você vai ter uma maior concentração de sais aqui. Vai chegar uma hora que você vai ter mais soluto aqui do que solvente, então a concentração aqui vai aumentar. Letra D, diminuição do nível da solução de B, não, ela vai aumentar, né? Diminuição da concentração da solução A, não, a concentração aqui ela aumenta. Então ficamos com a letra C para essa questão aí de número 2. Entre os fatos referidos a seguir, aqueles que podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa são, então vejamos, uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida mesmo quando resfriada até cerca de menos 20 graus, sendo tal propriedade utilizada na fabricação de sorvete. Esse processo aqui é o processo da crioscopia, né? Que é aquele processo que abaixa, né, o ponto de solidificação de um líquido, né, o ponto de congelamento. Então aqui você tem, lembrando que essa questão é uma fusão de tudo que a gente estudou, né, anteriormente. Então aqui é crioscopia. 2. O açúcar adicionado à salada de frutas provoca um aumento no volume do caldo. Isso porque aqui já é osmose, porque como a solução está mais concentrada, né, a calda está mais concentrada de açúcar, de maior quantidade de soluto do que a fruta, então você tem aí um processo de osmose. A água sai da fruta, né, para o meio mais concentrado, que é a solução, que é a calda, e acaba tendo aí um aumento, né, no volume do caldo mesmo, pelo processo de osmose. Então a 2 é osmose. A 3, a adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação de charque, conservação também pelo processo de osmose. 4, o ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. Aqui já seria bulioscopia, né, que é quando você acrescenta um soluto não volátil a uma substância pura, um líquido, e aí você dificulta a pressão de vapor e com isso você aumenta também o ponto de ebulição.
Então 2 e 3 pode ser explicado pela mesma propriedade coligativa, que é a osmose. Então para essa questão aqui nós vamos ficar com a letra C. Aqui é osmose, aqui é osmose, né? Aqui já seria crioscopia e aqui já seria ebulioscopia. Ao colocar-se uma célula vegetal normal numa solução salina concentrada, observa-se que ela começará a enrugar e a murchar. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar: a célula vegetal encontra-se no meio hipotônico em relação à sua própria concentração salina. Incorreto, né? Letra B. Há uma diferença de pressão dita osmótica entre a solução celular e a solução salina do meio. Essa está correta, porque se não houvesse essa diferença de pressão, né, não haveria o processo de osmose. C. Há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina. Também está correto essa aqui. Quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será o fluxo. Mentira, né? Seria maior o fluxo no caso. Letra E. O fluxo de solvente ocorre através de membranas semipermeáveis. Verdadeiro também, né? Então, para essa questão aqui, nós temos 3 respostas corretas, né? B, C e E. Questão 5. Essa questão 5 aqui, como vocês podem perceber, é uma questão aberta, é uma questão de pesquisa para vocês poderem fazer, né? Mas com todas essas questões resolvidas e toda essa bagagem da semana 1, 2, 3 e 4 até aqui, vocês já têm uma base para fazer essa pesquisa. Só não deixando de colocar aqui o que está sendo pedido, as principais partes aí na pesquisa de vocês aí no trabalho. Colocar a importação de alimentos, falar sobre isso, falar sobre alimentos conservados com o uso do sal, no caso do processo de osmose, o tipo de conservação e como funciona, né? Liofilização, a tal da cura, que é o salgamento, o processo de antibióticos. Então isso aí vocês vão encontrar tudo dentro desse conceito que a gente está estudando. Então essa seria a base aí. Pessoal, então é isso, eu espero ter ajudado. Se você teve dificuldade até aqui, não deixe seus comentários aqui para que nós, professores, para a gente poder estar respondendo, ajudando vocês aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se eu ajudei, deixe o seu like, deixe sua inscrição como contribuição, tá bom? Qualquer dúvida aí, volte nos exercícios anteriores ou faça os comentários. Eu vou deixar aqui na tela final as 2 aulas anteriores, da semana 2 e da semana 3, para você revisar, caso você tenha tido dificuldade ou dúvidas até agora. Um abraço e até o nosso PET de número 3. Tchau.